André, agora sim, vamos ver se está tudo certo contigo. Bem-vindo mais uma vez aqui. Olá, boa tarde. Alto e claro, muito bom, viu? Prazer. Prazer é todo meu, muito obrigado. Legal. Ô André, a gente queria repercutir um pouco os dados do IGPM, né, que saíram ontem, dados importantes, interessantes ali, mostrando uma deflação. Tá certo que houve aquele destaque ali para o minério de ferro, que teve uma queda no valor aí no último mês. Queria que você desse um panorama geral, antes da gente entrar em pontos mais específicos, queria que você desse um panorama geral sobre esse dado, como que foi essa coordenação desses dados aí, o que você pode destacar para a gente de importante nesses dados do IGPM que saíram ontem? Foi negativo exatamente pelo comportamento do minério de ferro. Ele perto dentro do índice de preço ao produtor, que é o carro-chefe do IGPM, e por essa razão o índice acabou ficando negativo. Mas se a gente desconsidera o comportamento do minério de ferro, dá para perceber que existem ali fontes de pressão importantes ainda. Não colocaria o IGP no mesmo patamar de igual período em 2020, quando ele estava muito inflado, tanto pela desvalorização cambial, quanto pelo aumento de preço em dólares, de outros importantes. Ele segue mostrando que há uma pressão inflacionária que alimenta também o próprio IPC, né, que é um outro componente do IGP. Então, a parte dessa crise hídrica, que encareceu derivados da cana-de-açúcar, o próprio café, o milho e a criação de animais, isso foi bem retratado pelo índice, e mostra que, de fato, ainda está longe, né, do IGP, de fato, voltar ao seu patamar pré-pandemia. Então, as ações vão continuar, mas o IGP, até o final do ano, é de baixa, até porque é difícil que a gente tenha pressionárias na magnitude que tivemos no segundo semestre do ano passado. Então, ele deve seguir com desaceleração, desacelerando sua taxa em 12,5%, podendo fechar até abaixo de 20%, né, esse ano, a depender do que vamos colher daqui até o final de 2021. Temos aí uma pressão nada desprezível dos derivados do petróleo, já tivemos anúncio essa semana de reajuste do diesel, e tudo isso tem impacto na cadeia produtiva e pode, enfim, fazer o indicador voltar. Vamos lá, então. Alan Gani, Alexandre Cabral, façam suas perguntas aí, fiquem à vontade. André, boa tarde, prazer falar contigo. A minha pergunta é algo já que você mencionou, né, que é a possibilidade de contaminação dos preços, o IPA, né, o agropecuário, o industrial, no varejo. Né? O quanto que isso pode ser contaminado, os IPCs, tanto da FGV quanto do IBGE, e se você tem uma ideia de magnitude, isso pode potencializar ainda mais a inflação à frente? A magnitude eu não tenho certeza, mas poder contaminar a inflação, isso com certeza, principalmente os combustíveis. O diesel não pesa muito no IPCA, mas o diesel movimenta todas as mercadorias aqui no país. Então, se o frete fica mais parte desse efeito do frete, gradualmente acaba chegando ao preço de vários outros produtos que a gente consome no dia a dia. A gasolina tem aquele efeito pontual no IPCA. Então, é um bem de luxo, impacta diretamente, acabou. Mas o diesel é perigoso. E a mesma coisa para a energia elétrica. Tem sido uma das vilãs da inflação esse ano. Nós tivemos um aumento nada desprezível, né, pela prática da bandeira de escassez, agora em setembro. Esse impacto já foi parcialmente apresentado pelo IPCA 15 do IBGE e vai ser complementado com a divulgação do índice de setembro. E isso, de fato, também é um elemento de, né, para a estrutura produtiva. Para grandes setores, como de construção civil, automobilístico e de prestação de serviços, segue acelerando. Então, a pressão inflacionária agora no IPC está mais disseminada, está mais espalhada. Né? Ano passado, nós víamos uma pressão muito grande concentrada em alimentos, penalizando sempre famílias menos favorecidas, né? E o restante da estrutura do IPC andando discretamente a meta de inflação, exatamente porque o lockdown limitava o funcionamento das coisas. Agora, com a normalização da atividade, essa inflação anda espalhando rapidamente, até pela ajuda
do aumento do preço dos combustíveis e também da energia elétrica. Maravilha. Fala, André Cabral aqui falando, tudo bom? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Vocês comentaram nesse último relatório que saiu ontem, anteontem, sobre o efeito do minério de ferro. Você deu até entrada aqui falando sobre isso, que se tivesse tirado o minério de ferro das duas últimas inflações, a inflação teria sido bem mais alta do que foi. E a pergunta ao contrário, o que é a pergunta ao contrário? No primeiro semestre, que nós tivemos o minério de ferro subindo muito, se eu tivesse tirado o minério de ferro, o GPM teria sido bem menor. Eu não sei se você consegue ter esse número fácil. Como que seria o GPM se eu tivesse o dom de zerar o minério de ferro? Ele estaria muito mais suavizado do que está hoje? Ele teria sofrido uma suavização, mas ele não deixaria de ter mostrado pressões, porque o minério de ferro pesa muito e tem uma participação destacada nos resultados do IGP. Mas se tirássemos o minério, nós também teríamos, porque outros itens, né, tanto do setor industrial como do agropecuário, registraram alta forte. Então, seria um IGP mais baixo, mas seria um IGP mostrando que a pressão na área estava bem espalhada. Começar pelo diesel, pela gasolina e por outros itens industrializados. Então, alguns grãos, como soja, milho, também apresentaram alta, cobre, alumínio, não têm um peso assim tão destacado, não aparecem com frequência nos releases, mas que a gente sabe que são muito importantes para a atividade produtiva. Então, sim, o IGP seria alto, teria construído uma distância razoável do IPCA do IBGE, como construiu nos últimos 12 meses, e daria a noção de que a inflação sendo carregado apenas pelo comportamento dessa commodity. Ok. O André, eu já cobri inflação fazendo projeção com a Basilic, acho que você deve conhecê-la, né? E uma dúvida que a gente tinha é o seguinte, me parece que no IPA, né, uma parte da coleta são as próprias empresas que informam, correto? Elas preenchem um questionário se teve aumento ou não. Eu queria saber se pode ter algum tipo de lag, né, nesse processo e que o IGP acabe captando este aumento de preço futuramente. É possível isso acontecer? Como é que está isso hoje? Pode ter algum tipo de lag, porque a pesquisa é distribuída ao longo do mês. E a nossa orientação, para quem responde a nossa pesquisa de preços, é passar o preço que tem orientado as suas últimas transações comerciais. Mas, muitas vezes, o preço médio, né, que tem as últimas transações comerciais. Mas, muitas vezes, aqueles preços estão com alguma defasagem. Então, a gente costuma captar ser feito 2, 3 meses à frente, a depender do setor, e não imediatamente como nós gostaríamos. Então, existe sim o lag, ele é diferente por tipo de produto, né, por atividade, e ele pode variar entre 1 a 3 meses. Perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Saiu um estudo de vocês, e acho que foi semana passada, devido a problema de seca, geada e China, uma possibilidade de inflação de alimentos ano que vem rodando na casa de 9%. Vocês, Getúlio Vargas, tá? Vocês, FGV. Como você enxerga alimentos ano que vem e como isso pode afetar o IGPM, por favor? Afeta diretamente, porque tem algumas culturas que vão depender da normalização do volume de chuvas, né? E há uma probabilidade da gente continuar com um laninha, né, em curso, né, para o ano que vem. Mesmo sendo um laninha fraco, já pegando a gente com uma crise na proporção isso pode prejudicar algumas culturas que começaram a ser plantadas agora. E algumas culturas assim de itens básicos que a gente nem usa muito na balança comercial, como feijão, por exemplo. Ele não pesa tanto no IPCA, mas a depender do choque de oferta, ele pode ter uma participação tanto no IPC quanto no próprio IPA. Então, isso pode acontecer com outras culturas também. Vai depender um pouco de como o clima vai se comportar daqui para frente. Se nós vamos conseguir aí
ver uma normalização dessas chuvas com a entrada da primavera-verão agora, ou se essas chuvas vão ser tímidas, como alguns meteorologistas já antecipam para a gente, e nesse cenário de pouca chuva, de continuidade, pouca chuva, de fato, a agricultura pode não ter a performance que imagina e vai ter de novo a alimentação na conta da inflação do ano que vem, com a parte sacada. Né? E fora o detalhe que você comentou, né? Feijão está no dia a dia. Se você tiver problema na tangerina, vida que segue, se deu seca na tangerina. Feijão vira reportagem de tudo quanto é lugar, porque está na rotina do brasileiro. Aí que vira o pensamento da inflação ficar trabalhando o tempo todo, né? Ainda tem esse detalhe. Exato. Ele não pesa muito, mas é o preferido. Arroz com feijão são os itens básicos da comida aqui no Brasil. Em algum momento de preço, todo mundo já descontrolou, a gente jamais vamos ancorar expectativas de novo, a inflação agora veio para ficar, e aí dificulta o trabalho da autoridade monetária. André, tem um estudo, o pessoal roda aí uma parte econométrica, mostrando que acho que um aumento de 10% no câmbio, se eu não me engano, representa 0,08 pontos percentuais no IPCA. Vocês têm algo parecido no IGPM, quer dizer, ou nos IGPs de uma maneira geral? Quer dizer, se o câmbio sobe, o quanto que afeta o IGP, que é muito mais sensível que o IPCA? Olha, nós temos um trabalho, mas ele está defasado, ele não está muito atualizado. Porque houve uma fase em que esse pass-through cambial havia diminuído um pouco. Mas no IPA, como a estrutura dele é basicamente commodities, né, esse pass-through é bem maior que o do IPCA, bem maior, muito mais sensível. Então, eu acredito que uma desvalorização nessa ordem provocaria um efeito muito no IGP. O que há de mais pesado ali são matérias-primas brutas, soja, milho, trigo, minério de ferro, cobre, alumínio, que são extremamente dolarizadas e qualquer aumento, é claro que vai distanciar o nosso IPA, né, do próprio IPCA. Então, é muito maior, não tem um número atualizado para dar, mas é muito superior ao IPCA. O IPCA tem muitos serviços, né? Só serviços no IPCA representam 30% na estrutura, e os serviços são mais nessa questão de contágio por desvalorização cambial, né? Então, é como se o IPCA ficasse sempre com o freio de mão puxado, né? Os preços administrados têm algum efeito, né? Energia e tal, mas também mais lento, porque o preço é controlado, tem uma data certa ajustada. Então, o efeito não passa rapidamente. Então, até pela construção do próprio índice, o efeito câmbio é mais lento no IPCA do que no IPA da FGV. André, o Daniel agora quem está falando, tudo bem? Boa tarde para você. Eu queria voltar só um pouquinho agora há pouco que o Cabral estava falando com você a respeito do preço dos alimentos, e a gente está enfrentando a maior seca dos últimos 91 anos, e ela é a principal ameaça à próxima safra de grãos do país. Você acredita que essa seca ela pode pressionar forte a inflação no ano de 2022? Pode, exatamente. Se ela frustrar as safras, né, que começam a ser plantadas agora, com certeza, alguma pressão inflacionária de alimentos a gente vai colher no ano que vem, né? Tá todo mundo animado com o preço dos grãos, disposição para plantio apesar do aumento do preço dos insumos, tudo mais, mas dependemos da água, né? Se ela não vier na proporção certa, na época certa, com certeza nós vamos ter prejuízos em outras safras. Nós já tivemos com essa seca aí prejuízos na cana-de-açúcar, prejuízos no milho, prejuízos no café, prejuízos na pecuária, e isso pode se espalhar à medida que essa crise hídrica não se normaliza na medida que nós precisamos, né? Então, as chuvas precisam voltar com regularidade nos locais certos para que a gente tenha uma colheita mais bem sucedida no ano que vem. Mas esse risco é grande, né? Está aí. O André, expectativa de dissídios que afeta bastante o INCC para o ano que vem, dado que esse ano a gente
está previsto aí um crescimento em torno de 5%. Isso pode fazer com que os sindicatos pressionem por mais aumentos o ano que vem, ou você ainda acha que está longe dessa situação? Não, a construção civil crescendo. Esse próprio aquecimento valoriza a mão de obra do setor e aumenta o poder de barganha dos sindicatos. Então é natural que se a inflação está subindo, eles venham a pedir reajustes salariais indexados à inflação plena, né? Havendo pouco espaço para acordo. Então a mão de obra com certeza já começa a pressionar um pouco mais a construção civil e vai pressionar mais na direção do ano que vem. Se essa indicação de crescimento do setor realmente se manter. E as informações que eu tenho é de que está acontecendo e a ficando mais escassa, é fato que os salários vão subir. Então, esse é um ponto que pode realmente pressionar mais a inflação no ano que vem. André, tem uma pergunta aqui do portal, aqui do nosso chat, que é do MC Raulzinho. Ele fala assim, qual setor ou commodities tem mais peso no IGPM? Olha, eu diria que o que tem mais peso, a commodity, é o minério de ferro, né? Tanto é que essa queda de 20% que ela registrou é influência como um todo, né? Então, o índice não registrou um número negativo por um efeito pesado, e sim por essa queda forte que aconteceu em cima de uma commodity que tem muito peso. Depois do minério de ferro, nós temos milho com peso grande também, né? Soja, milho, cacau, algodão, cana-de-açúcar, boi, né? Boi vivo, são commodities de peso no IPA. O dólar sobe, ele afeta o IGPM? É a pergunta do Hinaldo. Muito, porque tem muitos produtos ali no IGP que são, são preços estabelecidos no mercado internacional. Então, sempre que a nossa moeda se enfraquece, o dólar de maneiras, né, encarecendo aquilo que a gente importa e estimulando as exportações brasileiras, né? Então, a China adora quando a nossa moeda desvaloriza, vem aqui, compra cada vez mais com a mesma quantidade de dólar, e isso desabastece o mercado brasileiro e ajuda também a sustentar o preço. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Qual o percentual que está atualmente de disseminação do IGPM? Quantos por cento nos últimos meses tem puxado a inflação para cima? Trabalhando, que o IPCA está na casa de 70%. Mais de 60%. Também está basicamente muito próximo ao IPCA. Tá, e quantos deles seria nesse período variação zero? O que seria essa minha pergunta? Tipo, curso superior é variação zero atualmente no IPCA, porque ele não é nem pesquisado nesse momento. Então, o que dos outros 40 é variação que não faz parte desse mês? Tipo, tá lá no IGPM, mas você sabe que não vai mudar. Para saber o que estava puxando para baixo. 10 aqui. Então, você tem por volta de 25 que puxou para baixo. Tá, fechou. Isso. Uma outra pergunta. Quando eu comecei no mercado lá em 93, 1º de junho de 93... terminando faculdade, uma das coisas que a gente escutava muito na época, não mais 93, um pouco mais para frente, 98 ali, é que o IPCA é o IGPM que foi 3 meses atrás aproximadamente. Que de algum modo esse IGPM com o tempo tenderia virar IPCA com alguma suavização. Esses últimos 18 meses a diferença está gritante. Quer dizer, o IGPM não está virando IPCA. Não está sendo não está assim, era para ser 2, então outro vai ser 1,40. Não, às vezes é 7 de um lado, 5 de um lado e do outro em 0,80. Por que não está tendo essa transporte tão grande do IGPM para o IPCA? Os CNPJs estão segurando a variação do preço e não estão passando para os CPFs? As empresas seguram e não repassam, é isso que está acontecendo? Olha, eu acredito que uma parte sim, mas a outra eu diria que chegaria ao IPCA mesmo. A parte tem a ver com o comportamento do preço da commodity. Quando a gente vai para o IPCA, já é um produto
que não usa só o preço de uma commodity, como minério de ferro. Quando a gente compra um carro, a gente sabe que tem partes de minério naquele automóvel, tem outras tantas que ajudam a explicar o preço final daquele bem. Então, eu diria que uma parte da inflação do produtor, que a gente vê nos insumos, né, utilizados pela indústria, não vai chegar, nunca vai chegar ao IPCA. Né, exatamente por isso. Pela composição, pela heterogeneidade, né, dos bens que a gente consome na prateleira. Né. Mas, ao longo do tempo, esse tem aumentado um pouco. Né? Então, a gente consegue ver que o IPA responde um pouco mais, principalmente agrícola, né, o que a gente vai olhar no IPC. Então, quando você pega acumulados, né, de itens de alimentação no IPA, você vê que muitos têm taxa de variação muito próxima e os movimentos começam e terminam mais ou menos no mesmo momento, não há nenhum represamento. Agora, industrial, por questões de né, e tudo mais, tem uma lentidão um pouco maior. Mas que a gente não deve esperar que o IPA antecipe 100% do IPCA. A gente tem que levar em consideração alguns produtos do IPA, não todos. O André, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Lopes, que ele fala que ele desconhece o peso das áreas no IGPs, mas considerando o agronegócio, não temos estoques reguladores que conseguem minimizar essas variações das commodities e do dólar? Alguns conseguiriam fazer alguma... eu não sei exatamente como é que estão os estoques reguladores nesse momento, mas eu não observei nenhum efeito recente deles sobre a carestia que nós vimos aí sobre boa parte dos alimentos da cesta básica. Né? Então, sempre que a gente vê os efeitos da soja, do milho, do trigo, na formação do preço das carnes, ou do arroz e do feijão, o repasse foi praticamente todo, instantâneo. Então, eu diria que esses estoques não serviram muito para até porque houve uma demanda muito maior aí por alimentos, né, no ano passado. Esse lockdown fez com que as famílias passassem a fazer todas as refeições em residência. Houve um medo do desabastecimento e a compra para estoque em casa, o que ajudou também a justificar o aumento de preços e a aumentar a demanda por alimentos. Então, eu diria que, nesse caso, nos últimos meses, isso não nos favoreceu muito no sentido de conter o avanço da inflação entre os alimentos. Ô André, será que a gente teria um controle maior se a gente tivesse estoques maiores? Porque, na realidade, a gente tem estoque pequeno no Brasil, né? Quando se fala em estoque, a gente fala em pouquíssimo estoque, tendo em vista que Estados Unidos, por exemplo, e Europa tem estoques consideráveis, né? Sim, fazer estoques é fazer algum tipo de investimento, né? E isso custa. Então, é claro que seria muito bem-vindo, isso ajudaria a dar um pouco os preços desses produtos que são estratégicos, que inflam muito o custo de vida sempre da classe menos favorecida. Então, seria uma proteção importante, né, para regularizar em períodos de maior prejuízo na agricultura, né? Mas leva um tempo para construir isso, né, para formar esses estoques, e há necessidade de investimento. E eu não sei se isso está fácil no momento, principalmente com o juros subindo tanto, né? Principalmente com essa previsão aí de alta até o final do ano. E agora, nesse período, quando o desafio da agricultura é maior, talvez haja menos para isso, até porque há um comércio grande internacional, né? Então, você é o maior produtor de soja do mundo, mas também há muito espaço para exportar boa parte da sua produção, principalmente com a desvalorização cambial atual. Então, vamos formar esses estoques, mas temos que oferecer alguma vantagem para isso, né? Porque senão eles simplesmente não vão sair do papel. O André, há diversos IGPs, né, que mudam de acordo com o período de coleta, IGP-10, IGPM e IGPDI. E eu imagino que seja muito caro fazer essas coletas. Há alguma intenção, mesmo que de longo prazo, de manter apenas um IGP ou não? Na realidade, só existe um IGP e uma coleta de preços. A coleta é contínua. Então, o que existe é um corte temporal em uma coleta de preços só para medir a evolução de preços nos últimos 30 dias. Esses IGPs desenvolvidos antes do Plano Real, né? O IGPDI é o mais antigo, da década de 40,
O IGPM começou em 89, exatamente para dar um pouco mais de agilidade na divulgação, porque a capacidade computacional da época era menor, né? Então precisávamos de 10 dias para divulgar um índice no penúltimo dia do mês. Ritual que continua até hoje, ele é divulgado sempre no penúltimo dia. E em 93 foi desenvolvido o IGP-10, mas todos eles contam com uma só coleta, um corte e uma medida. Formou-se essa escadinha de ter um IGP atualizado a cada 10 dias, o IGP-PM e o IGP-DI. É claro que a FGV é estimulada pela própria demanda do resultado dos seus indicadores. Se o próprio mercado sinalizar que não utiliza mais as outras versões, com certeza a instituição vai pensar em manter em desativar outras versões. Mas sempre que a gente fala em desativar alguma coisa, alguns sempre reclamam conosco. Ainda não houve movimento de que há necessidade de interromper a produção estatística de versões. Perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida que ocorre com várias pessoas, pode ocorrer até contigo essa dúvida. Em qual sentido? Por que o aluguel utiliza ainda o IGPM e por que começou com o IGPM? Você acha que ele, para uma pessoa de dia a dia, o cotidiano, o INCC ou o IPCA ou algo parecido, não faria mais sentido do que o IGPM? E uma segunda pergunta dentro dessa, para a pessoa que está em processo de renovação de aluguel, tem alguma esperança dessa acalmada na curva do IGPM para os próximos meses? Perfeito. Bom, eu tenho uma hipótese para o IGPM ter sido usado, né? Eu tive acesso a alguns contratos de aluguel e pude ver que alguns eram escritos assim: o IGPM é o índice que der maior, né? Na falta do IGPM, o índice que der maior. Nunca houve um critério para um de contratos de locação. Mas quando o IGPM começou a ser calculado, em 89, de 89 a 94, a variação acumulada em 12 meses do IGP, quando comparada do IPCA, era rigorosamente a mesma. Mesmo tendo uma lógica de cálculo completamente diferente, quando você pega as taxas em 12 meses nesse período, elas são muito próximas. É uma curva por cima da outra, sem condição de você, às vezes, saber o que é IGPM e o que é IPCA. E a Fundação sempre foi uma instituição independente. Então, o fato dela ser independente, ter uma forte correlação naquele período de hiperinflação, a economia muito indexada, fez com que o IGPM tivesse mais espaço nos contratos de locação. Mas nunca foi sugestão da FGV sugerir o IGPM para indexar aluguel ou qualquer outro contrato. Mas nós sabemos que muitos contratos eram indexados ao IGP e já houve até título público, o NTNC, que era indexado ao IGP. Então, mas nunca foi por sugestão da FGV. Né? Agora, quando a gente fala em IPCA, ele também é envolvido com essa intenção de ser indexado no mercado de locação. Isso pode ser bom para o inquilino, mas não necessariamente para o proprietário. Bom para o inquilino que ele tem o salário indexado à inflação passada. Então, nada mais justo que você atualizar seu aluguel com base no seu salário. Só que não sei se isso é bom para o proprietário, porque ele fez um investimento, ele comprou o imóvel e espera uma rentabilidade desse imóvel, e o aluguel é uma parte dessa rentabilidade. Agora temos que convencer os proprietários de que é o IPCA, não o IGP. Agora, foi uma discussão proposta pela FGV. Né? Eu sempre me defendo. Eu acho até interessante quando, em alguns telejornais que acontecem por aí, o apresentador fala: olha, o índice que reajusta os contratos de aluguel. Eu não falo o nome do IGP, né? Fala o propósito dele, mas sem que esse propósito tenha sido colocado pela FGV. Muito pelo contrário. Né? Então, eu acho que recentemente, né, com esse descolamento que houve do IGPM para o IPCA, tem havido para negociação. O índice é o IPCA, porque muitas famílias foram afetadas aí pelo desemprego, a capacidade de pagamento da família diminuiu, às vezes temporariamente, e dependendo da relação desse inquilino com o proprietário, pode haver uma redução no valor do aluguel, um ajuste para baixo, até que, né, a economia retome, a pessoa consiga integralmente. Eu não acho que isso seja uma desvantagem no momento para o proprietário, pode ficar sem um aluguel, no dever de pagar o condomínio, o IPTU, e às vezes ficar com o imóvel por um tempo maior do que ele gostaria. Então, talvez agora, né, vigorando no mercado exatamente o acordo, né?
sobre que reajuste colocar ou que descontos, até que a economia comece a favorecer o trabalhador de novo. Agora, previsão para esse ano, talvez abaixo de 20%, né? Porque, como eu disse, a inflação está aí, né? Nós temos aí várias pressões dentro do IPA ainda, mas em magnitude menor do que do ano passado. Então, até por um efeito baixo, a gente está tirando variações do segundo semestre de 2020 por variações um pouco mais baixas em 2021. Então, essa troca de variação alta por baixa já possibilita a desaceleração do IGP. E nisso, eu vou fechar um pouco abaixo de 20%, quer dizer, menor do que o do ano passado, que foi acima de 23%. Legal. André, uma última pergunta aqui que vem é do Rui das Neves, que ele fala que, devido a um artigo que ele viu sobre os índices FGV, está avançado um estudo por um novo índice mais específico para reajuste de aluguéis? Se sim, qual seria o prazo de lançamento? Olha, a FGV está sempre pensando num indicador novo, né? Nem todos passam por mim. Se ele leu, provavelmente alguém está tocando algum estudo no sentido de apresentar alguma solução, né? Mas eu não sei se a FGV vai apresentar um índice novo para substituir ou para sugerir alguma coisa que venha nos contratos, né? Ela pode perfeitamente lançar no mercado imobiliário, sempre que esse índice seja usado como indexador dos contratos de aluguel. Talvez sim para uso no IPC, isso eu até gostaria muito, mas não diretamente como uma sugestão para o mercado, como indexador. Aí o mercado que vai decidir que indexador utilizar. André, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Market, mas gostaria que você deixasse uma mensagem, suas considerações e, antes de mais nada, obrigado pela participação. Muito obrigado, eu agradeço, muito interessante. E, de fato, a gente tem que ter muita paciência, resiliência para fazer com que essa inflação aí convirja para a meta no menor horizonte de tempo possível, né? Isso é um desgaste muito grande para as famílias de menor renda, tem castigado muito a população brasileira que passa aí, né, por um aperto maior ainda, sustentado por esse desemprego elevado que nós temos no momento. Então, vamos esperar que o governo faça a sua parte, fortalecer aí a tarefa árdua da autoridade monetária, fazer essa inflação convergir para a meta. André, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. E eu gostaria de fazer um convite. Até a próxima, muito obrigado. Um abraço a todos. André, um convite. Quando sair o IGPM anual, quando o IGPM anual fechar, para você vir aqui conversar com a gente para ver como é que foi 21 e o que esperar de 22. Quando fechar desse ano. O último a ser divulgado. É um prazer, muito obrigado. Um grande abraço. André, valeu. Valeu, gente.